Cerveja de conteúdo. E hoje vamos falar sobre as cervejas claras, quais são elas, como que elas ficam douradas, né? Qual que é a diferença também entre chopp e cerveja e até se dá para beber um pouquinho mais sem culpa, viu? Quando a gente fala do chopp, quem vai responder essas perguntas pra gente, claro, é o nosso especialista, Marcos Santos, ele que é sommelier de cervejas. Marcos, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal, muito bem-vindo. Hoje em um ambiente um pouco diferente, na verdade até é o nosso ambiente original aqui das aulas do nosso laboratório de Sala Bar. E boa tarde, Tyler, tudo bem com você? Vamos sim falar aí sobre trazer um pouquinho mais de informação, né, para os nossos ouvintes sobre o que são cervejas claras. Vamos sim, tá bem bonito aí o ambiente mesmo hoje para quem nos acompanha também pelo YouTube da CBN Campinas. E Marcos, pra gente começar então, quais são as principais cervejas claras, né? Quais são os tipos aí principais? Bem, são muitos, né? Acho que o principal é exatamente que já falamos algumas vezes aqui, que chamamos de Pilsen, mas na realidade é American Lager. Então a gente vai ter a Pilsen original ou Pilsen tcheca. A gente também vai ter aí, pegando do lado alemão, eu vou ter cerveja de trigo, que é a Weizenbier. Eu vou ter, indo para a escola alemã, desculpa, alemã eu já tinha falado, e vai ter um fundo aqui agora. Não tem problema, pode prosseguir, viu, Marcos? E que é exatamente a máquina de gelo do nosso laboratório. Bem, então tem isso. Quando eu vou para a escola belga, eu devo falar da Triple, eu devo falar da Belgian Gold Strong Ale, eu devo falar da cerveja de trigo da escola belga, que é a Belgian Wheat Beer ou Belgian Wheat. Eu também vou ter algumas cervejas claras da escola americana, então American Lager é uma delas, e assim são diversas cervejas diferentes, estilos diferentes, e não só aquela tradicional American Lager aí, que é do nosso dia a dia, né, que a gente chama de Pilsen. Agora, a coloração delas, né, Marcos, ela é bem parecida. Como é que se chega àquele tom dourado, né, das cervejas mais claras? O tom dourado das cervejas mais claras se chega principalmente em relação à aplicação de quais maltes você usa para gerar exatamente o que nós chamamos de quais os cereais que a gente usa para chegar no malte. O malte eu vou poder ter maltes mais claros ou maltes mais escuros, e todas essas cervejas usam maltes mais claros, então eu vou ter uma coloração mais clara, principalmente por causa desse ingrediente que é a cevada. E em alguns casos também o trigo. Pode falar, desculpa. Esse processo de produção delas, Marcos, ele é mais simples? Não, muito pelo contrário. Até quando a gente pega e fala, sim, até quando a gente pega e fala, muita gente não gosta de pegar e produzir lager, né, que seria o caso exatamente das cervejas mais tradicionais, as massivas, e também alguns outros estilos aí que eu comentei, porque ele dá muito mais trabalho. E até essa é uma das razões que, na hora que eu pego grandes indústrias aí que produzem em massa, né, que fazem as cervejas massivas, eu tenho tantos pontos de inspeção, exatamente para pegar e ver em cada etapa como que está aquela cerveja. E ainda se eu produzo em grandes volumes, daí mais ainda eu preciso ter uma atenção, porque tipo, se eu perder aquele tanque, eu estou falando de um tanque de 10 mil litros, né, 20 mil litros, isso é muita coisa, é muita grana. É um baita prejuízo, né, Marcos? E aí tem as massivas, né, como você explicou, essas em larga escala, né, de produção, mas tem também as artesanais, né, entre as claras. Dá pra gente falar das principais tipos também? Sim, acho que os principais tipos até eu acabei citando no meio desse bolo todo, e falo sem problemas nenhum novamente. Então a gente tem aí a Pilsen original, que é da República Tcheca, ou Pilsen Czech, né, que mudaram as denominações esses tempos atrás. Eu também devo falar da cerveja de trigo, que é o Weizenbier,
que eu tenho tanto artesanal quanto também já em larga escala, mesmo no Brasil. Eu vou ter também a Belgian Witbier, que é como o próprio nome diz, é uma belga, e eu vou ter as outras que eu disse que são também da escola belga, quando eu pego e falo de uma Belgian Gold Strong Ale, ou Belgian Pale Ale, e também Belgian Dark Strong Ale. Então, se vocês perceberem, eu tenho a Belgian Dark e a Belgian Gold, e a Golden, e elas são mais ou menos a mesma pegada. E aí aquelas cervejas, Marcos, com sabor, né? Aquelas frutadas, por exemplo, também são claras? Também são claras. Foi uma ótima colocação sua, eu estava esquecendo delas, né? As Catarina Sours da vida. Que na nossa lei brasileira, até eu chegar num laranja, eu considero que é cerveja clara. Tá? Abaixo disso, então eu considero que são cervejas claras, e nesse caso sim, essas cervejas são cervejas claras também, e que atende perfeitamente esse ponto em relação a falar se é uma cerveja clara, se é uma cerveja escura. Agora, essa daqui é boa, viu, Marcos? Chopp é um tipo de cerveja? Se sim, qual que é a diferença, né, principal com as claras? Tá bom. Bem, primeiro de tudo, o que a gente deve saber? Que só no Brasil tem chopp, determinado como chopp. Determinado como chopp, sim. Tem muito, porque em muitos países, o que vai acontecer? Eu vou ter toda uma pegada de que eu vou fazer a minha cerveja e é ela que vai para o meu copo na chopeira, pronto, acabou, né? No caso do Brasil, eu tenho não só no Brasil, mas eu tenho um processo de pasteurização, e essa pasteurização, ela vai fazer o quê? Ela vai matar os bichinhos lá que desenvolvem né, características da cerveja, e daí eu vou ter alguns casos que, se eu aplicar a pasteurização, ela vai deixar de ser uma cerveja com maiores nuances de paladares, aromas e tudo mais. Se eu não passar pela pasteurização, daí eu vou ter uma cerveja mais pura, uma cerveja mais natural, vamos dizer assim. E é aí que a gente pega e fala que tem as cervejas vivas. Por que viva? Porque ela não foi pasteurizada, logo ela não teve nenhum tipo de desenvolvimento de sensações menos presentes, logo normalmente a gente tem uma validade menor para essas cervejas, e é assim que funciona. Então, o que acho que é importante em relação à sua pergunta: sim, todo chopp é uma cerveja. Alguns com algumas etapas a mais, outros com algumas etapas a menos, mas são cerveja. Dá para dizer que o chopp ele pode ser consumido em maior quantidade, não só o chopp, né, Marcos, mas também as cervejas mais claras, elas são mais leves, entre aspas, dá para consumir mais, beber um pouquinho mais sem culpa ou não? Na verdade, não, né? Porque se for pensar nessa ideia, não, porque quando eu pego e falo de uma Belgian Dark Strong Ale, né, por exemplo, falei errado, uma Belgian Blonde Strong Ale, o que acontece? Ela tem 8,5%. Entendeu? Então não é uma cerveja leve, ela é leve de cor, ela é leve de refrescância, ela é leve de aromas que eu sinto, mas ela tem uma quantidade boa de álcool. Então entra naquela pegada do quê? De eu validar, de eu ter uma atenção em que velocidade que eu vou tomar essa cerveja. Posso tomar muitas posso, vai depender das minhas características e o quanto eu estou acostumado. Mas, sim, ela tem um álcool presente aí, pegado, que eu não posso pegar e bobear, né? Porque senão eu não levanto direito da cadeira. É a água que o passarinho não bebe, né, Marcos? Mas, exatamente. Aí... E com gosto ainda, né? Porque afinal de contas a gente está falando de 8,5, então não é qualquer cerveja, ela traz muitas nuances extremamente interessantes, refrescantes, e a cor me lembra, exceto que ela tem muito mais espuma, ela me lembra realmente uma Pilsen. E aí, entre essas, você falou de 8,5%, né? Mas entre as claras, a gente tem outras com o teor alcoólico mais forte ainda, como a gente falou de algumas escuras aqui na semana passada, que são mais alcoólicas, né, Marcos?
Sim, é que ok, realmente a sua colocação é ótima. Semana passada nós falamos de algumas cervejas escuras, e as cervejas escuras normalmente elas têm sim teores alcoólicos mais altos. No geral, as cervejas alcoólicas e claras não tem tanto teor alcoólico. Eu tenho aí, eu não falei, mas a gente também tem a Belgian Triple, e todas as cervejas vão até uns 8,5, 9, não chega àquele extremo dos 12% que nós falamos semana passada em relação às escuras. Mesmo assim, né, ainda tem um teor ali considerável, né, Marcos? Não, sem dúvida, isso é indiscutível, né, Tayla? Porque na hora que a gente está falando de uma cerveja que ela tem 8,5%, 9%, e de repente eu estou acostumado a tomar cervejas que têm menos do que 5%, e isso pode fazer uma diferença brutal e pode impactar sim em relação ao quanto eu vou conseguir tomar essas cervejas em volume e repetibilidade, entendeu? Tá certo, Marcos Santos com a gente aqui mais uma vez, sommelier de cervejas, explicando tudo pra gente hoje sobre as cervejas claras. Muito obrigada, viu, Marcos, por mais uma participação aqui. Até a próxima semana. Que é isso, um prazer é meu, muito obrigado, nos vemos na próxima semana e saúde sempre. Aproveita que já é terça, né? Logo, logo sextou. Obrigada, Logo, viu, logo Marcos? sextou, é isso aí, de nada, que é isso. Até Tchau, mais. tchau, gente. Tchau, tchau, um abraço. Agora é 3h48.